Boa noite, turma da Segurança do Trabalho. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma aula de desenho técnico e interpretação de projetos. Na aula de hoje, vamos falar sobre fachadas. Então, vamos lá. A fachada é a representação gráfica vertical do exterior da edificação, tá? Vamos dizer assim, é a porta de entrada ali, tá, gente? É o que você vê. No projeto arquitetônico, deve-se representar pelo menos, tá? Pelo menos a fachada principal. As fachadas são desenhadas a partir da planta baixo e do corte. Se a fachada for desenhada na mesma escala da planta e do corte, a partir da planta podem se obter as medidas horizontais e a partir do corte as dimensões verticais. O que ele está falando aqui, gente, é o seguinte. Se você tiver o seu corte aqui, né, com desenho na vertical, tá? Você tem o seu corte aqui e você tem a sua planta baixa aqui, ó, tá? Então, quando você traçar as linhas aqui, ó, bem clarinhas lá do seu plano vertical, com a planta baixa, na horizontal, aqui vai ter as divisões, logicamente, tá? Você vai conseguir ter as medidas tanto horizontais como verticais. Mais adiante tem uma figura que explica melhor isso, tá? Traçar uma linha horizontal correspondente à linha de terra, igualzinho lá no corte, tá, gente? Você tem que ter, aqui, ó, voltando aqui, ó, você vai ter que ter uma linha horizontal correspondente ao solo, tá? Que seria aqui, ó. Beleza? Obter, a partir do corte da planta abaixo, todos os elementos e dimensões que compõem a superfície externa da fachada, tá? Reforçar as linhas do primeiro plano. Primeiro plano, quando ele está falando o seguinte, tá, gente? Eu vou fazer aqui bem exagerado para fins didáticos. Vamos supor que você tem aqui, ó, esse quadradinho aqui lá atrás e esse quadradinho aqui lá atrás. Então, aqui, como é o primeiro plano e você está vendo primeiro, obviamente ele vai estar mais forte, mais escuro, né? Porque é a primeira coisa que você está vendo, tá? Aqui no segundo, ó, um pouquinho mais, só que não tão quanto do primeiro plano. E lá no fundo, mais um pouquinho mais claro ainda, tá? É isso que ele está querendo dizer com reforçar as linhas do primeiro plano. Desenhar os materiais de acabamento, as figuras humanas, a vegetação e os detalhes. Já já a gente vai mostrar alguns tipos de acabamento, tá? E como seriam essas figuras humanas e vegetação. Escrever o título do desenho e a sua escala. Isso aí a gente vem falando desde lá da primeira aula, né? Lá da planta abaixo também. Corte, sempre escrever o título do desenho e a escala, tá? Para facilitar para o seu leitor. Então tá aqui, ó, aquilo que eu estava explicando. Você tem a planta baixa aqui, ó. Você tem a planta baixa e você tem um corte, certo? Se você posicionar a planta abaixo aqui e o corte aqui, você vai traçar essas linhas, tá vendo, ó? E você vai obter as medidas, igual aqui você tem uma porta, se essa porta estiver aparecendo na fachada, aqui automaticamente você tem a medida horizontal dela e você vai ter a medida vertical aqui pelo outro desenho. E assim você constrói a fachada. Se você tivesse no software computacional, melhor ainda, você puxa essas linhas, depois você apaga e você vem e pega esse desenho aqui, ó, depois que ele estiver pronto, acabado, e leva ele para onde quiser, tá? No nosso caso, como a gente não está trabalhando com nenhum outro papel no seu A4, talvez não vai ter como a gente usar esse procedimento, mas é interessante vocês saberem que se precisar, dá para apoiar na planta baixa no corte para tirar a fachada, beleza? Então tá aqui, ó, o desenho de uma fachada, tá? Aí você pode ver aqui, ó, tem as árvores, tá? Aqui é uma fachada de tijolo.
Tem aqui uma janela. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma figura humana. Obviamente que isso dentro da escala do desenho, né? Aqui fala que é a fachada sul que tá sem escala, tá? Mas obviamente que isso tá mais ou menos... Tá mais ou menos não, tá dentro da escala do desenho para você ter uma noção do tamanho da fachada com relação às pessoas, tá? O telhado aqui, ó, tudo certinho. Tem uma graminha. Mas vamos lá. Ó, as fachadas são rotuladas em relação aos pontos cardeais. Fachada sul, fachada norte e etc, tá? Agora aqui, ó, observação importantíssima, tá? Importantíssima. Vou pegar até o marca-texto aqui, ó. Não se cotam as fachadas, tá? Pessoal, não se cotam as fachadas, beleza? Então a gente não vai cotar a fachada. O uso de árvores, de vegetação, de figuras humanas nas fachadas ou plantas baixas permitem estabelecer referências geométricas de dimensões, além de quebrar a rigidez do desenho, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó, as árvores em vistas, tá? E aqui em planta baixo, tá? Ou seja, em planta baixa, quando você está olhando por cima, elas vão ficar desse jeito aqui. Em vista, né? A fachada tá aqui as árvores, tá? Mais algumas vegetações, tá vendo? Vegetação um pouco mais rasteira. Em planta baixo, tá? Como é que ela fica, ó. Você vê só a parte de cima, a mesma coisa esse arbustinho aqui, ó. E esse daqui. E as figuras humanas, tá? Então, ó, na fachada a gente tem alguns tipos aqui de acabamento que podem ser representados por quem está desenhando. Então, a gente tem aqui o granito, chapisco, tijolo, que foi o desenho daquela fachada que a gente viu, aquela fachada sul, né? Pedra, concreto e madeira, tá? No desenho de uma fachada, recomenda-se o estudo do peso apropriado das linhas principais. Os elementos mais próximos, ó, os elementos mais próximos do observador são traçados com a linha grossa. À medida que os elementos se distanciam do observador, a representação das linhas vai se estreitando. Foi aquilo que a gente falou, né? Eu acho que tem uma imagem aqui. Olha aqui, ó. Você tem essa planta de cobertura, certo? O observador ele está olhando aqui, ó. Ele está olhando para lá. Tá vendo a setinha? Então, olhando aqui, ó, nessa faixa horizontal aqui, ó, tá? E ele está olhando aqui. Então, a primeira coisa que ele vê, ele vai ver esse plano aqui, ó. Esse aqui é o primeiro que ele vê. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Certo? Então, tá aqui, ó, primeiro. Depois, olha aqui, ó, repare que o desenho é o primeiro plano, tá vendo, ó? Primeiro plano, a linha tá mais grossa. Depois, o que que ele vê? Depois ele vai ver esse plano aqui, ó. Certo? Então, ó, segundo. Então tá aqui, ó, o segundo aqui, tá vendo, ó? Tá um pouquinho mais fino que esse primeiro. E depois a gente vai ver lá atrás isso aqui, ó, que é o terceiro, tá? Que é o terceiro plano. Olha ele aqui, ó. Terceiro plano, tanto que ele tá mais clarinho, tá? Então vai seguir essa ordem. Por quê? Uma coisa é você ter essa imagem aqui. Outra coisa é você estar olhando a fachada aqui e ter que saber, ó. Então significa que essa parte aqui, só de você olhar como um leitor, interpretador de projeto, você já vai saber, ó. Essa parte está mais próxima, essa está um pouquinho mais afastada e essa está lá no fundo. Beleza? Isso aqui graças à técnica do desenho, né? Linha grossa, linha média e linha estreita. Conforme os planos vão diminuindo, vão ficando mais longe, né? Conforme os planos vão ficando mais longe, você vai diminuindo o seu traço. Beleza? Então, aí ficou um exercício aí para vocês, tá? Eu vou dar uma explicada nele. Vocês vão desenhar uma fachada para mim na escala 1:100. Tá aqui. Pessoal, não cometa esse erro. Não é para desenhar em 3D. O que você vai desenhar para mim é a fachada da frente e a fachada lateral direita.
Então, repare uma coisa. Quando você for desenhar a fachada da frente, você está olhando daqui, não tá? A primeira coisa que você vai ver é isso aqui, tá? É a primeira coisa que você vai ver. Depois, você vai ver essa parede aqui, ó, que tá a porta. E depois, você vai ver isso aqui da fachada, ó. Beleza? Professor, por que que tá em 3D o desenho então? Tá em uma vista, né? Que dá para ver a profundidade e tudo. É porque para vocês verem as medidas, tá? Vocês precisam dessas medidas para poder desenhar. Mas na fachada da frente, o que você vai ver é isso aqui, ó. Em primeiro plano, o que está de verde. Em segundo, o que está de azul. Na verdade, o segundo plano é o que está de laranjado, tá? Porque você repara que tem esse excesso aqui, né? Mas não em termos agora não falando em termos de plano, quando você olha para a fachada da frente, você vai ver isso aqui verde, você vai ver isso aqui azul, isso aqui laranja, tá? Você não, quando você está posicionado aqui, ó, quando você está posicionado aqui, você não consegue ver essa parede aqui, tá? Aí na fachada lateral direita, né? Você vai estar olhando, você vai estar posicionado aqui, então você vai estar olhando para cá, não é? Então o que que você vai ver? Você vai ver essa parede aqui, ó. Tá vendo? Você vai ver essa parede. Você vai ver esse excesso aqui, ó, da fachada. Você vai ver também esse fundo aqui, ó. Tá vendo? E outro detalhe, não se esqueça, tá? Não se esqueça, você tá vendo que se a gente olhar aqui, essa fachada lateral direita aqui, ó, é essa daqui, não é? É essa, então você vai ver isso aqui, ó. Então vai estar aqui para frente aqui, ó. Quando você estiver fazendo o seu desenho lá para frente, você vai ver essa escadinha aqui, ó. Nesse desenho não vê porque girou, né? Você pegou isso aqui e deu uma girada, certo? Mas você vai ver isso aqui nessa fachada lateral direita aqui, tá? Então, pessoal, por hoje é só. A aula é essa. Vocês vão desenhar essa fachada. Qualquer dúvida estarei à disposição. Todas as medidas estão aí. É só concentrar, tentar entender o desenho que sai, tá? Então, até a próxima aula.